Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Boaventura. Obedecer pela metade é o primeiro passo para desobedecer por inteiro. Segundo o livro dos Reis, capítulo 10, nos mostra que é possível começar bem, executar com zelo e ainda assim errar no final. A história de Jeú é um alerta claro. Deus se agrada da obediência, mas não aceita a fidelidade seletiva. O capítulo começa com Jeú enviando cartas às autoridades de Samaria, conforme o versículo 1. Ele desafia os líderes a escolherem um rei da casa de Acabe para enfrentá-lo. Aqui vemos estratégia aliada à autoridade. A justiça avança com decisão. Os líderes respondem com medo e submissão, conforme o versículo 4. Quando Deus remove a cobertura, o poder humano se dissolve rapidamente. O temor muda alianças. Jeú ordena que tragam as cabeças dos filhos de Acabe, conforme o versículo 6, o juízo é severo, mas é cumprimento direto da palavra anunciada anteriormente. Jeú reconhece publicamente que aquilo vinha do Senhor, conforme o versículo 10. A justiça não é pessoal, ela é cumprimento da palavra. Jeú continua eliminando os remanescentes da casa de Acabe, conforme os versículos 11 a 17. O zelo é evidente, a missão avança sem hesitação. Jeú encontra Jonadab, conforme o versículo 15, e pergunta se o coração dele é reto. A pergunta é profunda. Deus sempre examina o coração antes da parceria. Jonadab se alia a Jeú, reforçando a legitimidade do juízo. A comunhão certa fortalece o propósito. Companhias revelam intenções. Jeú então reúne os adoradores de Baal com astúcia, conforme os versículos 18 a 25. O falso culto é encerrado. A idolatria é destruída publicamente. O templo de Baal é derrubado e transformado em lugar comum, conforme o versículo 27. O sistema idólatra chega ao fim. A purificação parece completa. No entanto, o texto traz uma afirmação decisiva. Jeú não se desviou dos pecados de Jeroboão, conforme o versículo 29. Aqui está o ponto central do capítulo. A obediência parou antes do fim. Jeú remove Baal, mas mantém os bezerros de ouro. Ele escolhe até onde obedecer. A conveniência define o limite. Deus reconhece o que Jeú fez corretamente, conforme o versículo 30, prometendo continuidade de sua dinastia. A obediência parcial ainda é vista, mas não é suficiente para a plenitude. O texto afirma que Jeú não teve cuidado de andar na lei do Senhor de todo o coração, conforme o versículo 31. Zelo sem entrega total se torna risco. A fidelidade exige constância. Por causa disso, Israel começa a perder território, conforme o versículo 32. A perda não é imediata, mas é progressiva. Este capítulo fala profundamente sobre fé prática. Fala sobre responsabilidade espiritual, pois obedecer até certo ponto não protege o futuro. Fala sobre saúde emocional, pois o zelo sem transformação interior gera rigidez. Fala sobre honestidade, pois Deus vê onde paramos. Fala sobre livre-arbítrio, pois Jeú escolheu o limite da obediência. Fala sobre resistir à tentação de selecionar mandamentos. Fala sobre interpretar corretamente a aprovação de Deus. E fala sobre Deus acima de tudo, pois Ele deseja o coração inteiro. Segundo o livro dos Reis, capítulo 10, nos ensina verdades firmes. Começar bem não garante terminar bem. Obedecer parcialmente enfraquece a fé. Deus honra o zelo, mas exige fidelidade completa. E o futuro é moldado pelo quanto estamos dispostos a obedecer. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, pedindo um coração inteiro. Livra-me da tentação de obedecer apenas até onde me convém. Fortalece minha fé para seguir Tua vontade sem reservas, sem negociações e sem atalhos. Que eu não escolha mandamentos conforme minha conveniência. Dá-me responsabilidade espiritual para não confundir zelo com fidelidade. E que eu não execute tarefas para Ti enquanto retenho áreas do meu coração. Cuida da minha saúde emocional, para que rigidez, orgulho ou medo não determinem até onde obedecerei. Que minha entrega seja sincera.
Livra-me das tentações da obediência seletiva, da espiritualidade performática e da falsa sensação de dever cumprido. Dá-me honestidade para reconhecer onde parei no caminho, que eu retome aquilo que deixei incompleto diante do Senhor. Ensina-me a interpretar corretamente tua aprovação. Que eu não use promessas como desculpa para a acomodação. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha obedecer por inteiro, mesmo quando isso exigir renúncia. Que minhas decisões moldem um futuro de fidelidade plena. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima do zelo, acima da conveniência, acima do medo de perder posição, acima do cálculo humano. Senhor, leva-me até o fim da obediência. Que minha vida não pare no meio do caminho, mas termine alinhada com tua vontade. Que eu te sirva com o coração completo. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.